Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Calvary Connection, dos nossos grupos de conexão. E nós vamos, como sempre fazemos, para mais um estudo da Palavra de Deus, um estudo resumido, evidente, que está baseado naquela mensagem que pregamos no domingo sobre o tema Conhecendo Jesus segundo o Evangelho de João. E hoje nós vamos falar sobre no final do capítulo 4 de João, dos versos 43 a 54. Eu gostaria que vocês lessem esse versículo, alguém de vocês pode ler o versículo, e eu volto daqui a pouquinho para expor este milagre de Jesus. Esse texto é um texto muito interessante, porque ele relata o segundo milagre de Jesus registrado no livro de João. O primeiro foi aquele milagre em que Jesus operou em Caná da Galileia, transformando água em vinho. E Jesus retorna novamente para Galileia, para Caná da Galileia, naquele mesmo lugar que ele tinha operado água em vinho. A Bíblia diz que Jesus ele estava lá em Samaria, não é? Vimos nas semanas passadas que ele estava lá em Samaria com a samaritana, e a samaritana estava falando de Jesus para as pessoas, e os samaritanos creram em Cristo e ficaram 2 dias, Jesus ficou 2 dias com eles, e depois desses 2 dias, Jesus parte para a Galileia. E na Galileia, enquanto ele estava lá, os galileus o receberam com muito carinho, mas Jesus não estava muito contente com essa recepção, porque Jesus sabia que eles estavam contentes com a chegada de Jesus, não por quem Jesus era, mas pelo que Jesus fazia. Eles estavam querendo milagres. E aí, um oficial do rei, lá da Judéia, fica sabendo que Jesus está na Galileia, e ele caminha 30 quilômetros, provavelmente numa charrete, 3 a 4 horas, indo para a Galileia para se encontrar com Jesus. E quando ele se encontra com Jesus, ele pede um milagre. E eu tenho dito sempre que os milagres de Jesus, eles são didáticos, porque eles não só nos mostram o poder de Deus, mas como eles também nos ensinam algumas coisas. E eu quero ensinar muito para você que está buscando algo de Deus, algo milagroso, algo que você não consiga com as suas próprias mãos. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque eu creio que estes pontos deste texto podem nos ajudar, nós que estamos buscando o milagre de Deus. O que ele nos ensina? A primeira coisa que esse texto nos ensina é que acreditar em Jesus não quer dizer necessariamente ter fé em Jesus. Por que eu digo isso? Porque os galileus acreditavam em Jesus. O oficial do rei, ele tinha fé. Porque acreditar quer dizer simplesmente crer no potencial que alguém tem. Eles criam que Jesus podia fazer milagres, é lógico, eles viam. E Jesus falou isso para eles. Se vocês não veem milagres, vocês não vão crer. Eles só criam baseados naquilo que Jesus fazia, mas eles não queriam nenhum compromisso com Cristo. Mas este oficial, ele realmente demonstrou fé. Em 3 vezes. Primeiro, quando ele creu que Jesus podia resolver o seu problema. Talvez ele acreditou com os outros, mas ele chegou a Jesus, ele fez o pedido e ele creu quando Jesus diz assim: volta para a tua casa, que o teu filho não vai morrer, ele vai ser curado. E a Bíblia diz que ele voltou crendo. Você imagina? 3, 4 horas de volta, voltando lá para a Judéia, acreditando na palavra de Jesus. E a Bíblia diz que um pouco antes dele chegar, os seus amigos vieram ao seu encontro e falaram assim: teu filho está vivo. E a Bíblia diz que o homem calculou mais ou menos o tempo em que o filho recuperou a saúde, e ele viu que era exatamente o momento em que Jesus disse para ele. E aí a Bíblia diz, aí eles creram de novo, ele e toda a sua casa creram de novo em Cristo. Eles acreditaram, então ele viveu na impossibilidade. Você imagina alguém que volta para sua casa na charrete durante 3, 4 horas, quantos pensamentos não podiam ter naquela cabeça? Quantas dúvidas não poderiam passar? Mas ele foi crendo, tanto é
que quando ele chega lá, o seu filho estava vivo. Ter fé é muito mais do que só saber o potencial de Cristo. Ter fé é se lançar nele, é se jogar, é entregar completamente a sua vida. Ter fé tem a ver com confiança. Se você confia mesmo que Deus é Deus e que Ele vai fazer, isso é fé. Não é só saber que Ele pode. Todo mundo sabe que Ele pode, Ele é Deus. Mas esse tipo de confiança foi a confiança que esse servo do oficial do rei teve, e ele conseguiu o que ele estava buscando. A segunda coisa que nós aprendemos no texto é que nós podemos criar a oportunidade de sermos abençoados. Por que eu digo isso? Porque se aquele homem tivesse ouvido de Jesus e permanecido lá, vamos supor que ele tivesse só ouvido, ele sabia que Jesus estava na Galileia, mas ele permanecesse. Ia mudar alguma coisa na vida dele? Não. Porque às vezes nós queremos que a nossa vida mude, mas a gente não dá nenhum passo em direção a essa mudança. Às vezes nós queremos que a vida mude, mas a gente fica estagnado na nossa zona de conforto. Tem hora que, para a gente receber alguma coisa de Deus, a gente tem que dar um passo de fé. Esse homem saiu da sua casa e foi até Jesus sem saber se ele ia ser atendido. E ele chega para Jesus e pede. Ele confia e ele recebe a bênção. Ele criou a oportunidade. E como que a gente cria a oportunidade? É só estar onde Jesus está. E por isso que os grupos de conexão e as reuniões, os cultos na igreja são muito importantes. Porque Jesus diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Portanto, queridos, Jesus está aí, na sua casa agora, com todos vocês, porque vocês estão reunidos em nome dele. E se ele está aí, pode pedir, crendo, se lança no mar da impossibilidade, crendo que Deus, que o que é impossível para você é possível para ele. Eu tenho certeza que você vai conquistar o seu milagre. Se você só ficar na sua casa, não ir à igreja, não participar do grupo, não vai mudar muita coisa na sua vida. Mas você pode criar o ambiente ou a oportunidade de ser abençoado. Terceiro detalhe do texto que eu quero compartilhar com você é o valor da oração. Nós seremos plenamente abençoados quando a gente orar. Porque esse homem, no versículo 47 e no versículo 49, ele faz 2 orações para Deus. Ele clama, ele roga a Deus. Rogar não é simplesmente pedir, é insistir. Porque ele fala com Jesus, verso 47, Senhor, vamos até lá, meu filho está morrendo. Depois no verso 49, ele volta a falar. De novo ele fala. Tipo assim, Senhor, vamos logo, eu não tenho tempo. Esses pedidos que ele fez demonstram o valor que existe na oração. Quando nós oramos, Deus ouve, gente. Quando nós oramos, a gente tem que crer que Deus vai fazer. E o valor da oração é muito grande. A oração tem um benefício muito grande para a nossa vida. E eu gostaria que você cresce nisso. Depois que vocês terminarem aí o nosso estudo, tenha um momento de oração. Cada um pode, de repente, fazer um pedindo algo que está buscando de Deus, algo que crê que não vai conseguir sozinho. E podem colocar isso diante de Deus, porque Ele ainda opera milagres, mas a gente tem que clamar, perseverar na nossa oração. O quarto detalhe que eu aprendo é que quando nós fazemos isso, nós vamos de fato ver o agir sobrenatural de Deus. Porque a Bíblia diz que quando ele chegou lá, ele viu o milagre. Quando a gente está buscando Jesus, tendo fé nele, procurando um momento de estar perto dele, quando fazemos uma oração ou fazemos orações de forma baseadas nessa fé, crendo que Deus vai fazer, nós vamos ver o milagre de Deus na nossa vida. E milagre, gente, é uma ação sobrenatural. Aquilo que acontece naturalmente é natural. Você não pode dizer que Deus curou você da dor de cabeça se você tomou um remédio. Não, quem te curou foi o remédio. Isso foi feito de forma natural, porque a medicina
graças a Deus é bem evoluída, e tem hora que você simplesmente vai ter que tomar um remédio. E tudo bem, não tem problema nenhum. A medicina é um braço de Deus para nos curar. Mas tem coisas que a medicina não consegue fazer. Tem pontos finais que às vezes os próprios médicos colocam na vida das pessoas, porque, tipo assim, até aqui eu posso te ajudar, a partir daqui não posso mais. E é aqui que a gente tem que entender, irmãos, que na hora que a gente não consegue, na hora que a gente acha que é impossível, nessa hora dependa de Deus. Porque se você fizer ter esses conceitos que nós apresentamos a seguir, é lógico que não é uma receita de bolo aqui, existem outros fatores importantes, mas esses também são. Nós aprendemos com ele. Eu tenho certeza que você vai ver o milagre de Deus. Você creia que o milagre de Deus já aconteceu na sua vida. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você. Amém? Muito bom. Nós vamos agora para o nosso quebra-gelo. O quebra-gelo de hoje é uma pergunta muito interessante. Qual foi o maior milagre que você já presenciou ou que você já ouviu falar? Qual foi o maior milagre? Algo que era impossível aos homens, mas que você tem certeza que Deus fez na sua vida ou na vida de alguém. Compartilhe aí entre o grupo. Eu volto daqui a pouquinho para as nossas duas perguntinhas. A nossa primeira pergunta, ela como temos feito sempre, está baseada num versículo bíblico. E eu gostaria que algum de vocês abrisse e lesse o texto do livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1. Hebreus 11, 1. E eu gostaria que vocês refletissem sobre esse versículo e tentassem explicá-lo com as próprias palavras de vocês. Não é um versículo muito fácil de entender, mas eu gostaria que vocês tentassem. Façam isso. E daqui a pouquinho eu volto para a segunda pergunta. A segunda pergunta também está baseada num texto da Bíblia. O texto está em Efésios, capítulo número 3, versos 14 até o verso 20. Esse texto, na verdade, ele foi uma oração que o apóstolo Paulo fez. Uma oração que ele fez para os Efésios, para as famílias dos Efésios. E eu gostaria que você pontuasse, cada um de vocês, depois de ler o versículo, olhe no texto e descubra um ponto das orações. Qual são os pontos da oração de Paulo? Em que sentido o apóstolo Paulo ora? Detectem estes sentidos de oração, esses motivos de oração e compartilhem vocês. Quem sabe talvez você também deva pedir nesse sentido ou nesses sentidos que o apóstolo Paulo está pedindo. Façam isso e uma boa reunião em nome de Jesus.